pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro Nascido do Crime, do Trevor Noah. Pra quem me acompanha no Instagram, viu que eu tava fazendo essa leitura, eu até cheguei a comentar um pouquinho a respeito da história e o que eu tava achando, né, da leitura. Eu até fiz uma brincadeira que foi o livro que eu mais coloquei post-it na vida e realmente foi. Então, se você não me segue ainda no Instagram, aproveita pra seguir, o link tá aqui embaixo no box de descrição. Para quem não conhece o Trevor Noah, ele é um comediante e apresentador bastante conhecido dos Estados Unidos. Ele tem um programa chamado The Daily Show, se eu não me engano. Eu já tinha visto a carinha dele em algum lugar, assim, pelas redes sociais, mas eu nunca tinha prestado muita atenção quem era. E se você também não sabe de quem eu tô falando, não tem problema, de nada, isso atrapalha a leitura desse livro. O Trevor, ele nasceu na África do Sul em 1984. Isso significa que ele viveu a sua infância nos últimos anos do Apartheid. Acho que assim se fala, Apartheid, não sei pronunciar. Mas isso foi um regime de segregação racial implementado de 1948 e adotado até 1994 pelos sucessivos governos. E esse regime, basicamente, ele cerceava os direitos da maioria, ou seja, os brancos, pelos negros, que eram a minoria na época. E aí que a gente entende o título do livro, Nascido do Crime. Acontece que, pela lei, as relações interraciais eram proibidas. Um negro ou uma negra não poderia namorar com um branco ou com um negro. Enfim, acontece que a mãe do Trevor, ela é uma negra de etnia Xhosa, acho que é assim que se fala. E o pai, ele é descendente de alemão, então ele é um branco. E por causa disso, o Trevor, ele é nascido de um crime, porque naquela época era considerado crime essa relação. Então, se a polícia descobrisse o que o Trevor era, ele ia ser retirado de sua família, enviado para um orfanato e a sua mãe seria presa, enquanto não aconteceria nada com o seu pai. E aqui o Trevor vai contando pra gente, desde a sua infância, juventude, adolescência, até um pouco antes do estrelato. E por causa dessa profissão, dele ser um comediante, eu acredito que a história ela tenha sido narrada até de uma forma mais leve do que aconteceria se fosse uma biografia tradicional. Apesar de, gente, que eu nunca li uma biografia na minha vida. Ainda assim, ele conta pra gente, com bastante detalhes, todas as situações que ele viveu por causa do racismo, da pobreza. E como ele narra essas situações a partir do ponto de vista de um homem formado, né, de um adulto, ele reflete muito sobre o que acontecia naquela época com ele e por que aquilo acontecia, e ele faz com que a gente reflita também sobre as coisas que ele passou e sobre as coisas que a gente vê muito hoje no nosso dia a dia. Dentre as várias situações que ele narra aqui nesse livro, ele vai contar pra gente principalmente como era a vida de um negro naquela época. Como eram as favelas, as quais a grande maioria negra vivia em barracos de um cômodo só, com banheiros comunitários. Fala a respeito da educação praticamente inexistente nas escolas. Um dos primeiros pontos que ele fala aqui é como o governo se aproveitou do fato de que naquela época a África ela se dividia pelas tribos e cada tribo tinha sua própria língua nativa e como o governo fez com que eles se vissem como inimigos e não se juntassem para se rebelar contra aquilo que eles estavam vivendo. Ele cita também aqui em vários momentos o Nelson Mandela, mas ele não entra em nenhum detalhe a respeito. E aí ele passa devagarzinho para como foi o fim do Apartheid, como foi a integração nas escolas, como as crianças receberam, os adolescentes receberam uns aos outros, porque aí finalmente os negros podiam frequentar as mesmas escolas dos brancos. Ele vai contar também como foi o primeiro amor, como foi a primeira paquera, conta a respeito das surras que levava da mãe dele quando ele aprontava alguma coisa. Aliás, um dos pontos altos dessa história é, sem dúvidas, o relacionamento entre filho e mãe, no caso, a Patrícia, a mãe do Trevor, que era uma mulher, assim, de uma fé inabalável e de um amor absurdo pelo filho, que fazia de tudo para que ele tivesse uma boa educação
e que ele soubesse que mesmo morando, mesmo vivendo aquela situação em que eles viviam de grande pobreza, de dificuldade, de falta de dinheiro para comer lanche na escola, de falta de dinheiro para pegar ônibus para ir para a escola, que ele deveria sim sonhar com uma vida melhor e para poder lutar por uma vida melhor. Inclusive, ele pontua em alguns momentos aqui o quanto a mãe dele era criticada pela família e pelo restante da sociedade negra por criar o filho dela da forma como ela criava. E aí ele comenta em vários pontos a respeito disso. Minha mãe me criou como se não houvesse limites de onde ir e o que fazer. Quando penso na minha infância, percebo que ela me criou como uma criança branca. Não culturalmente, mas no sentido de acreditar que eu tinha o mundo nas mãos e que eu deveria expressar minhas opiniões, minhas ideias e pensamentos e decisões tinham importância. Ele até fala no momento que perguntaram para a mãe dele por que ela deixava ele ir no cinema, ir no shopping e ler livros, né? Que ele tinha contato com uma realidade que não pertencia a ele. E aí ela fala, por quê? Mesmo que ele nunca saia do gueto, ele vai saber que o gueto não é o mundo. E se conseguir pelo menos isso, eu terei feito o suficiente. Porque na cabeça dela, ela acreditava que só era possível sonhar com aquilo que se pode imaginar. E dependendo da sua origem, a sua imaginação pode ser bem limitada. Em Soweto, que é o nome da favela onde ele cresceu, o nosso sonho era construir um quarto na casa. Talvez uma garagem. Quem sabe um dia um portão de ferro na entrada. Mas as possibilidades vão muito além do mundo que percebemos ao nosso redor. Minha mãe me mostrou essas possibilidades. O que sempre me impressionou sobre a vida dela foi que ninguém mostrou nada. Ninguém a escolheu. Ela fez tudo sozinha e encontrou o seu caminho apenas pela força de vontade. Então, o relacionamento do Trevor com a mãe, o amor e a dedicação que essa mulher teve por ele é sem dúvida assim um dos pontos mais altos desse livro. Ainda assim, mesmo com essa personalidade extremamente forte que a Patrícia tinha, o Trevor também conta a respeito de situações muito ruins que eles passaram, a respeito de violência doméstica. Infelizmente, há uns momentos aqui em que a Patrícia se envolve, né, emocionalmente com um mecânico, com um homem, e ele é alcoólatra, e isso vem a acontecer várias situações complicadas e ruins na vida deles. E aqui a gente entra em outro ponto, que é o machismo. Aqui ele conta como os homens eles viam a mulher naquela época, né? Tem até um momento que ele diz que os homens diziam que se você amava realmente sua mulher, você batia nela, você controlava ela. E isso é visto em vários momentos, porque a Patrícia, ela tenta denunciar esse marido que ela tinha, e a polícia não escuta ela. Mesmo que ela chega toda machucada na delegacia, a polícia fala, mas tem certeza que você não fez nada, né? Mas tem certeza que você não vai se arrepender? Você pode acabar com a vida dele se você denunciar ele. E aí ele chega, eles começam a dar risada, falar, isso aí mesmo, tem que controlar ela mesmo. A história, gente, ela não é contada de uma forma linear, tá? Ela não começa quando ele era criança e ele vai narrando tudo nos mínimos detalhes até a sua vida adulta. Na verdade, ele fica indo e voltando em vários momentos. Então ele conta alguns detalhes da sua infância, quando ele estava ali na favela, no Soweto. E depois ele vai e ele comenta alguma coisa a respeito de quando ele já estava na escola com os brancos, com o seu grupo de amigo, e qual ele se identificava mais. E depois ele fala a respeito do Abel, depois ele volta pro pai dele, depois ele volta pra infância dele. Só que em nenhum momento isso chega a confundir a nossa mente, porque ele sempre vai datando de uma forma bastante clara a história. Então ele fala, quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 15 anos, quando eu estava na adolescência. E aí você vai conseguindo compreender, e quando a história finaliza, você consegue realmente fechar toda a história dele ali de uma forma bastante redondinha. Bem, essa aqui é a edição da Tag Inéditos que eu recebi em janeiro. Eu gosto bastante de todo o trabalho gráfico que a Tag faz nos livros dela. Eles têm a orelha bastante grande, como vocês podem ver. A gente tem folhas pretas no meio do livro e tem uma diferença entre as folhas escuras e as folhas claras, tá? As folhas escuras, o Trevor ele fala a respeito das leis, da política,
E as folhas claras ele conta a respeito da vida dele, de como isso influenciava na vida dele. O kit da tag mudou um pouquinho, se vocês acompanham alguém que assina a tag inédito, ou se vocês assinam a tag inédito, vocês notaram isso, não é mesmo? Agora o livro ele não vem mais em uma jacket, ele vem num box, numa caixinha, assim. E o infográfico virou uma revistinha. Inclusive, aqui dentro a gente tem uma entrevista com o autor. Continua vindo o marcador de páginas do livro. E o brinde do mês de janeiro, eu particularmente achei incrível. Veio um planner, e não é qualquer planner, é um planner que tem homenagem a autores africanos. Então, é uma homenagem à literatura africana. E aqui dentro vem dicas para ler mais. Vem livros de autores africanos, tem também filmes e séries, músicas, poemas. Eu achei esse planner simplesmente maravilhoso, incrível. Infelizmente, eu comecei a usar o que eu tinha comprado, o que eu tinha adquirido, né, que foi o da Beatriz Paludetto. Mas eu achei esse aqui muito maravilhoso. E aqui no final, a gente tem alguns contos da literatura africana da editora Capulana, para que a gente conheça mais da literatura africana. Então esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, isso ajuda muito a divulgação do vídeo, o crescimento do canal. Se inscrever se você não é inscrito e comenta aqui embaixo se você tem o hábito de ler biografias, se você gosta desse tipo de leitura e se você já leu algo assim como O Nascido do Crime. Então é isso, um beijo, até a próxima!